Olá, meu amigo, minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando aí para mais um vídeo. Nós vamos falar do Santos, com algumas notícias do Santos, com mais saída de jogadores, confirmado. Santos que liberou um zagueiro para o Atlético Mineiro, também o Santos que acertou a vida do Zanocelo. Vamos falar também sobre Barra Real no Santos e muito mais. Santos, se inscreva no canal, ativa o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal. Então, bora lá, turminha. Vamos começar falando do Santos. Primeiramente, sobre o Sampaoli, né, a novela Sampaoli aí, que não tem nada de novo, tá? Lembra que ontem eu falei aqui pra gente ter calma, tranquilidade nesse momento, porque o Santos, quem vai dirigir o Santos contra o Cruzeiro é o Kleber Xavier, tá trabalhando no time e não tem tempo hábil para isso. Mesmo que chegasse o Sampaoli, coisa que eu ainda tenho muitas restrições, né, aquilo que eu falei para vocês ontem, não teria tempo hábil. Então o Kleber Xavier vai comandar o Santos contra o Cruzeiro no final de semana. Outra coisa, não tem novidade nenhuma do Sampaoli no dia de hoje, tá? Não tem se o Santos avançou, se o Santos fez proposta, não fez proposta oficial ainda, pelo que eu soube, que eu pude apurar por aí, certo? O Sampaoli não recebeu proposta do Santos, apenas um projeto que ele, de trabalho, né, um projeto que ele recebeu do Santos e também ouviu que o Santos tem interesse. Ele ficou animado, etc., com a possibilidade, já está no Brasil, mas não tem nenhuma negociação avançada com o Sampaoli. Então a gente tem que aguardar, tem que ter calma, aquilo que eu falei. Muita gente afobada, afoita, soltando várias informações para o torcedor do Santos, que acaba ficando confuso, né? E desesperado. Não. No domingo, o treinador será o Kleber Xavier. E também não temos ainda nada acertado com o Sampaoli, beleza? Mas isso é um assunto para outra hora. Agora eu queria falar sobre aquilo que tem concreto no Santos no dia de hoje. Primeiro, o Santos acertou mais duas saídas. A primeira, o Santos acaba de oficializar a saída do Vinícius Zanocelo. Ele mesmo, olha o Zanocelo aí. Zanocelo que veio contratado. Falaram que era o novo Schweinsteiger no meio-campo do Santos, né? Da Ferroviária, da Araraquara. Mas não vingou, né? Aí foi pro Estoril, de Portugal, andou por lá. E infelizmente não deu certo, né? Aí o Santos emprestou ele pro Fortaleza, também não deu certo. Naquela ocasião, o Santos pediu 4 milhões de dólares para o Fortaleza do valores do Zanocelo. Aí o tempo passou, então o Santos agora oficializou o empréstimo do Zanocelo até o final do Campeonato Brasileiro para o Ceará. E o Ceará tem a opção de compra, certo? Não é a obrigatoriedade de compra, é a opção. Então o Ceará, se ele for bem, o Ceará tem a opção de contratá-lo do Santos, fazer uma proposta. Há quem diga que o Santos pede os mesmos valores que pediu para o Fortaleza, que é os 4 milhões de dólares. E eu não acredito que o Santos consiga vender por esse valor. Se ele jogar bem, pode ser que sim. Jogue bem no Ceará. Mas vamos aguardar. Não tem informação de que esse é o mesmo valor que o Santos vai pedir para o Ceará. Mas de fato o Santos emprestou o Zanocelo até o final do campeonato. E o Ceará vai ter, o Vozão vai ter a opção de comprá-lo ao final desse empréstimo. Torcemos muito para que ele jogue bem, que ele arrebente no Ceará, que ele seja eleito o segundo melhor volante do Campeonato Brasileiro, tá? Para que daí o Ceará fique com ele em definitivo, beleza? E também uma surpresa que, para mim, acho que para muitos santistas, foi também que o Santos hoje acertou mais uma saída. Todo mundo está falando que o Santos precisa de zagueiros, que o Sampaoli, caso chegue ao Santos, já indicaria que o Santos precisa de dois zagueiros, a contratação, né, de dois reforços para esse setor. E eis que o Santos hoje também efetivou mais uma saída e de um zagueiro, por incrível que pareça. Trata-se do Xará, né, Samuel Lima, jogador da base do Santos Futebol Clube, né? E o Santos confirma a saída do Samuel Lima, um jogador que estava há algum tempo já no sub-20, um jogador que muita gente, né, a gente acompanhava alguns jogos que ele poderia ter um potencial, né, para ser titular da defesa do Santos, mas eis que o Samuel então acertou a saída do Santos de forma oficial. Ele tinha vínculo até junho de 2027 com o Santos. O staff do jogador chegou a buscar pela renovação com o Santos e por mais espaço na equipe.
ele pedia mais espaço para o jogador não profissional, mas não obteve sucesso. Entretanto, acabou sendo liberado para o sub-20 do Atlético Mineiro, do Galo, comandado pelo técnico Leandro Zago, que passou pelo Santos também e viu potencial no jogador. Então, o que o Santos fez? O Santos ficou com uma futura venda do defensor, do zagueiro, mantendo 30% dos direitos econômicos do jogador, e ele surgiu com essa promessa. Infelizmente não teve, digamos assim, sequência na carreira no Santos, né, para jogar no profissional, e chegou até na seleção sub-17, né, mas acabou perdendo espaço, então, aí no time do Santos, não chegou a jogar, né, no profissional. O caso dele é parecido com o do Rian, né? Que tá também buscando espaço. O Santos tenta segurar o Rian e não conseguiu ainda. E o Samuel também, mesma coisa, ele buscava espaço, não teve, e aí ele então sai e vai para o sub-20 do Atlético. E ele se posicionou, né? Dizendo, o jogador agradeceu, publicou assim, abre aspas para ele: hoje me despeço oficialmente do clube que foi minha casa desde os 10 anos de idade. O Santos Futebol Clube foi onde cresci como pessoa, como atleta e como homem. Aqui vivi os momentos mais importantes da minha formação, tanto dentro quanto fora de campo. Foram anos de luta, de aprendizado, de alegrias, de dores e principalmente de amizades verdadeiras. Então ele agradece o Santos pelos anos que ele ficou no Santos, né? 10 anos, mas ele segue para um novo desafio no Atlético Mineiro aí, o Samuel. Sorte para ele, né? E o Santos fica com esses 30%, então, que vai que ele tenha oportunidade no Atlético, que ele, né, consiga se deslanchar na carreira. O Santos fica com esses 30%, se caso ele for vendido na sequência da sua carreira, beleza? E também queria falar para finalizar sobre esse não é saída, então o Santos confirma duas saídas, Zanocelo e Samuel Lima do elenco, e o Santos tem tudo encaminhado, tá, gente? Para acertar a contratação em definitiva do meia atacante Barreal do Santos. Isso mesmo, o Álvaro Barreal convenceu a diretoria do Santos que deve contratá-lo em forma definitiva, tá? E o Santos terá que pagar para contratar o meia atacante. Ele pertence, tá, ao Cincinnati dos Estados Unidos. Ele está emprestado no Santos até esse final do ano só. E para comprar em definitivo, o Peixe terá que pagar 21,8 milhões de reais, que a quantia representa 4 milhões de dólares. Então, o valor que o Santos vai ter que pagar pelo Barreal em definitivo para o Cincinnati é 4 milhões de dólares, 21,8 milhões de reais. Nos bastidores, o Santos ainda trata o assunto de forma confidencial para que consiga acertar a contratação do Barreal. Ele está jogando muito bem, né? Fazendo gols, jogando bem, ele ajuda no ataque, ajuda na defesa, recompõe. É um cara que se encaixou bem com o Kleber Xavier, vencendo o titular. Inclusive, o Santos tem o retorno do Guilherme para o clássico contra o Cruzeiro no final de semana, mas vai ter a dúvida, né? Joga o Guilherme, joga o Barreal, joga o Neymar, joga junto com o Roleiser, ou joga o Tiquinho, ou joga o David, então a gente ainda não sabe, mas o Guilherme está à disposição, e o nosso Barreal, o Santos tem tudo então para contratá-lo. O Santos quer contratar o Barreal, tá? O trabalho continua e o Santos vê que as negociações vai ser tratada com o clube dele, né, o Cincinnati, no momento oportuno, e o Santos então se convenceu de contratar o Barreal em definitivo do Cincinnati. Cara, é um jogador que tá jogando muito bem no Santos, né? E aí você tem a oportunidade de pagar 4 milhões de dólares, eu acho que é um valor razoável, aceitável. A gente pagou isso pelo Tassiano, por exemplo. O Santos pagou do Tassiano, é quase esse valor. Entendeu? Então, acho que o Barreal, por ele estar jogando bem, se destacando, eu acho que vale sim o Santos investir no Barreal. Só que o Santos vai esperar, logicamente, um pouco mais os meses chegarem perto do final do ano, perto do término do contrato. Aí ele vai se firmando ainda mais, mas pelo aquilo que ele já jogou, que ele já apresentou e que ele vem apresentando no Santos, já convenceu a diretoria de contratar em definitivo o Barreal, jogador então do Santos que pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos. O Peixe vai ficar com o jogador, tudo já leva a crer, vai pagar 4 milhões de dólares para ficar com o nosso querido Álvaro Barreal, é isso mesmo, beleza? E deixa a opinião de vocês, comentários sobre tudo que a gente falou aqui do Santos. Se gostar do vídeo, você dá o like e também dê o hype no final do vídeo.
E a gente volta com muito mais de Santos aqui no canal, para falar do Santos, o que tiver. Mas nesse momento a gente se despede. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima e eu fui.